Olá, meus amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Por aqui tudo ótimo, graças a Deus. Hoje eu vou estar dando início, dando continuação, né, ao capítulo 6 de Provérbios. Vamos fazer a parte 2 hoje, né? Então, queria agradecer as pessoas que têm visualizado os vídeos, né? É muito importante se puder compartilhar com alguém também, que às vezes precisa ouvir, às vezes a gente poder compartilhar a palavra é sempre muito importante, certo? Então vamos lá. Continuando, né, o capítulo 6 de Provérbios, a partir do versículo 20, que a gente dividiu em dois, porque esse Provérbios, esse capítulo 6 ele é um pouco denso demais, e vamos a partir do versículo 20. Aqui na minha Bíblia NTLH, nova tradução linguagem de hoje, começa assim: os perigos do adultério. Versículo 20. Filho, faça o que seu pai diz e nunca esqueça o que sua mãe ensinou. Guarde sempre as suas palavras bem gravadas no coração. Os seus ensinamentos o guiarão quando você viajar, protegerão você de noite e aconselharão de dia. Ou seja, a partir do versículo 20, Salomão vem nos dizer o seguinte, que lembrando sempre do princípio de Provérbios, escute seu pai e sua mãe. Eles têm muito mais sabedoria do que você, já viveram muito mais do que você. Então, nessa parte do adultério, eles falam o seguinte: nunca se esqueça o que sua mãe te ensina, nunca se esqueça o que seu pai te ensina. Guarde as palavras no coração, guarde as palavras bem funda, mas deixa ela preencher o seu coração com essa sabedoria que seus pais têm para te ensinar, porque elas vão guiar você, né? Elas vão guiar você quando, como fala aqui, ó, os seus ensinamentos guiarão quando você viajar, protegerão você de noite e de dia. Ou seja, à noite, às vezes, naquelas situações tenebrosas, os seus ensinamentos dos seus pais, o conhecimento que você pode adquirir com eles, a sabedoria que você adquirir com eles, elas vão poder te ajudar naqueles momentos que você mais precisa. Aconselharão de dia, porque você de dia, às vezes, a gente toma decisões. Então, os ensinamentos que seus pais podem passar para nós, né, nos aconselharão a tomar a decisão certa. Às vezes a gente não ouve os pais por alguma birra, alguma coisa parecida, mas entenda que eles viveram mais do que a gente, têm mais experiência do que a gente. Às vezes eles não conseguem discernir se é sabedoria ou não, mas você, como uma pessoa esclarecida, nós, como pessoas esclarecidas e cristãos, e eu, no caso, um novo na fé, um convertido recente, a gente tem a condição de buscar mais informações, mais a respeito da palavra, mais a respeito dessas instruções. Tá certo? 23. As suas instruções são uma luz brilhante e a sua correção ensina a viver. Ou seja, a instrução do pai e da mãe, ela é uma luz no fim do túnel, uma luz onde você pode se guiar para poder chegar no seu objetivo. E a correção dos pais, a correção, ela ensina a gente a viver. Quem nunca falou assim, que meu pai não sabe de nada, que minha mãe não sabe de nada, eu sei o que é melhor para mim, e depois se arrependeu de ter falado isso, ou se arrependeu porque viu que os pais estavam certos. Quantas vezes eu, quando era mais novo, ficava chateado que minha mãe brigava comigo à toa e tudo mais. Hoje, um pouco mais adulto, eu consigo enxergar ensinamento naquilo ali. Claro, eu abri a minha mente, eu consigo enxergar isso. Mas muitas pessoas ainda ficam com a mente travada, com angústias dos pais, com raiva dos pais, não conseguem entender que às vezes os pais fazem coisas para nós, nos dão ensinamentos para o resto das nossas vidas e a gente ignora por simples ignorância por ser o pai ou a mãe. Então ouça mais seus pais, ouça mais sua família, elas nunca vão querer te atrapalhar. Seu pai e sua mãe, eles te amam. 24. Elas livrarão você da mulher imoral e das suas palavras sedutoras. Ou seja, quantas vezes papai falou comigo assim quando eu era mais novo, assim, meu filho, não se envolva com mulher compromissada, não se envolva com mulher casada, não se envolva com mulher imoral. Por quê? E as mulheres com homens imorais também. Por quê? Porque isso, as palavras da pessoa imoral, ela vem para poder te acalentar, entendeu? Ela quer trair, ela quer a imoralidade, ela quer o errado. Então ela vem com palavra doce igual mel. A abelha produz mel, mel é doce, mas se você for lá na casa da abelha para poder pegar o mel, você pode levar uma ferroada. Então, a analogia é mais ou menos essa.
25. Não seja tentado pela sua beleza, nem caia na armadilha dos seus olhos tentadores. Ou seja, tanto o homem quanto a mulher, às vezes a pessoa é bonita, tudo mais, pomposa, malhadona lá e tudo. Aí tem uma namorada, não dá valor para a namorada que tem ou para o namorado que tem e fica dando mole para alguém numa academia, dando mole para alguém no seu setor de trabalho e tudo mais. Por quê? Porque a imoralidade é aquela coisa do perigo. Quanto maior o perigo, mais o tesão, mais a situação. E aqui vem falar pra gente o seguinte, pra gente sair dessa questão desses olhos tentadores, entendeu? Porque é complicado demais, né? As pessoas, às vezes, elas mentem falando que não são compromissadas só pelo prazer de trair. Se você é uma pessoa dessa, procure Deus para sua vida. Se você é uma pessoa que está se envolvendo com uma pessoa casada, também procure Deus. Procure ter sabedoria, pois isso pode te levar à ruína. 26. Qualquer homem pode ter uma prostituta por pouco dinheiro, mas o adultério custará a ele a sua própria vida. Ou seja, naquela época, né, e até hoje em dia também, a prostituição ela é presente no mundo. Mas o que a gente tem que entender desse versículo é o seguinte, que o adultério ele pode custar a sua vida. Né? Hoje em dia, no mundo atual, relacionamentos sexuais eles existem banalizados mesmo no mundo, não tem jeito. Mas o que tem que entender é o quê? Que o adultério ele pode custar a sua vida, tá certo? Às vezes você quer ter uma mulher, às vezes você é um cara solteiro, quer ter uma mulher, você acaba indo pra prostituição. Cara, não é a melhor opção, entendeu? Não é a melhor opção. Mas, e se você praticar o adultério, ser uma pessoa adúltera, você também está fadado ao fracasso, também está fadado a algo ruim para sua vida. Então pense bem no que você quer, né? 27. Será que você pode carregar fogo no colo sem queimar a sua roupa? Ou seja, né, aqui Provérbio vem falar para a gente o seguinte, será que você pode praticar o adultério sem se machucar? Ou machucar alguém? Né? Você pode carregar fogo no colo sem queimar a roupa? É impossível, né, você carregar fogo no colo sem se queimar. Então é muito impossível você praticar o adultério sem se queimar também. Será que você pode andar em cima de brasas sem queimar os pés? Né? É a mesma analogia. O homem que dorme com a mulher de outro corre esse mesmo perigo. Quem fizer isso terá de sofrer muito. Ou seja, se você é uma mulher ou se você é um homem que dorme com a esposa de alguém, dorme com o namorado de alguém, é uma situação muito complexa, porque uma hora isso pode virar para você. Como a gente já falou em outros provérbios também aqui no canal, às vezes você está com alguém, está ficando com alguém, essa pessoa é casada e ela não mente, você sabe que ela é casada. Além de você pode destruir sua vida, você está destruindo uma família. Você pode estar destruindo uma vida que uma pessoa tentou construir. Porque a outra pessoa que está sendo traída, ela não sabe. E quando sabe, ela tem a opção de perdoar? Sim, mas muitas vezes não perdoa. Entendeu? Então, assim, é muito complexo, né, a gente se envolver com a vida de outras pessoas. É difícil. 30. Quem rouba comida para matar a fome não é desprezado. 31. Porém, se é apanhado, tem de pagar 7 vezes mais. Ele precisa entregar tudo que tem. Ou seja, se você está matando por fome, se você está roubando por fome, na teoria você não é desprezado, você não é julgado. Mas assim, se você for pego, você vai acabar tendo que pagar. Então, matar a sua fome não é motivo para você roubar. Entendeu? Então a gente vai na lei de Robin Hood, vamos roubar dos ricos e dar aos pobres. Mentira, isso é tudo balela, tudo balela. O que a gente vive hoje, né, é um mundo que se você rouba por fome ou você rouba por qualquer coisa, você está fadado ao fracasso da mesma forma. Então assim, lembre-se que você mesmo roubando por comida para poder se alimentar, você vai ter que pagar se você for pego. Então não o faça.
nem roubar por comida ou roubar por qualquer tipo de coisa. Não faça. 32. No entanto, um homem que comete adultério não tem juízo. Ele está se destruindo a si mesmo. Passará vergonha, levará uma surra, ficará desmoralizado para sempre. Ou seja, juntando os versículos, fala que o homem que pratica adultério, a mulher que pratica adultério, ele está se destruindo. Entendeu? Ele está se destruindo, ele vai passar vergonha. Eu lembro que há muitos anos atrás, na rua que eu morava, teve problemas, né, de adultério, de casais e tudo mais que praticavam adultério. E quando isso vinha à tona, era um Deus nos acuda. Cidade pequena, né? Era um desespero, uma gritaiada, um monte de coisa. E as pessoas passavam vergonha. Elas acham que a sociedade esquece, mas a sociedade não esquece, não. Ainda mais cidade pequena, cidade grande, tudo bem. Você passa por milhões de pessoas que você não conhece. Mas cidade pequena, igual da onde eu vim, igual onde eu moro, o adultério, ele é uma coisa abominável para todo mundo, mas cidade pequena ainda é pior. Então, o que acontece? Você vai ficar desmoralizado para sempre. Isso é uma palavra que tem escrito há quantos mil anos atrás? E as pessoas não conseguem entender. Elas acham que está tudo de boa. Ah, não vou ficar lendo a Bíblia para aprender nada não, que eu já sei de tudo. Toma na cara, porque é assim que funciona. 34. Porque o ciúme faz o marido ficar furioso e a sua vingança não tem limites. 35. Ele não aceitará nenhum pagamento e mesmo uma porção de presentes não acabará com sua raiva. Ou seja, quando você sofre adultério, quando você é traído, você tem a opção de perdoar. O marido ou a esposa tem a opção de perdoar. Só que muitas das vezes as pessoas não perdoam. E como ele fala ali, ó, ele não aceitará nenhum pagamento, nem mesmo uma porção de presentes. Ou seja, é que muito difícil a pessoa esquecer o que ela sofreu. É muito difícil. Então nenhum presente, nenhum tipo de mimo pode ajudar. Quando você é retraído e escolhe perdoar, é um processo. E a pessoa que traiu, ela tem que entender que é um processo. A confiança, ela é uma coisa que quando quebra, ela é muito difícil de ser reconstruída. Já passei por isso, vocês também podem ter passado por isso. Então, o que a gente tem que tentar fazer é o quê? Tentar ser melhor a cada dia, tentar ser melhor sempre. E não deixar que nosso desejo carnal fale mais alto. Nós precisamos entender isso. Nosso desejo carnal não pode falar mais alto. Então, meu amigo e minha amiga, pense muito bem quando for se envolver com alguém que é casado. Procure saber de fato quem que é a pessoa, não se envolva com qualquer um, porque na atualidade as coisas estão cada vez mais difíceis e você pode estar se colocando numa enrascada, num buraco ainda muito maior, tá certo? Então era isso, a gente vai ficando por aqui hoje no estudo do capítulo 6 de Provérbios. Nessa semana ainda, se Deus quiser, a gente vai colocar o 7 no ar também, para vocês poderem analisar, para vocês poderem escutar, tá certo? Qualquer coisa pode mandar mensagem. Também me sigam lá no Instagram também, que vira e mexe estou colocando algumas coisinhas também lá. A gente tá tentando fazer esse canal crescer, né? A ideia aqui não é ganhar dinheiro, a ideia aqui não é nada disso, a ideia aqui é simplesmente propagar a palavra de Deus de uma maneira que eu entenda, de uma maneira mais leve, para que você também, assim como um jovem na fé como eu, ou uma pessoa mais velha também, pode entender, tá certo? Um forte abraço e até a próxima.